chamado do rei Davi. O rei Davi foi um dos primordiais, né, na vida de Deus, quando ele chamou ele com um propósito aqui na terra. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E aí nós vamos meditar. 1 Samuel, capítulo 16, o que a palavra de Deus fala sobre ele. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Acharam? Ok? Ótimo. Tá bom. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Olha que palavra, né? Deus começou aqui dando um comando. Ele escolheu, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Deus escolheu lá na casa da sua mãe e do seu pai, você. Está aí, está escrito aí. Tantos filhos seu pai e sua mãe tiveram, mas você foi um escolhido, tanto que você está aqui, agora na presença de Deus. Então você foi escolhido como ele. Ele disse: eu vou escolher. Teu pai teve 10 filhos, mas você foi um escolhido, né? Outros foram também, mas hoje nós vamos verificar isso aí. Como assim? De que maneira? A casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Olha só, amor, você sabia que você é rei? Dos irmãos dele todos, ele é um único pastor que tem dos 12. Dos filhos dele, do pai dele, da mãe dele, né? Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Deus está dizendo para ele. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Ele respondeu: sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Digam comigo: Deus não julga como eu julgo. Deus não julga como eu julgo, como nós julgamos. Ele não julga. Eu rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. É sobre isso que eu vou falar. A aparência é uma coisa, a alma e o coração é outro. Está entendendo? Às vezes, quando você vai, muitos homens e mulheres escolhem o seu cônjuge através da aparência.
Depois que casa, que vê, diz: eita, não era para me ter escolhido. Olha só. Porque a gente olha a aparência. A gente não olha lá comportamento e a alma. Sabe? A gente tem que observar os comportamentos. Porque depois que se casa, já era, já foi. E aí ele diz assim: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu esse. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes? E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Ele perguntou para ele: cadê teus filhos? Deus não escolheu nenhum desses 7 aqui. Tem mais alguém aí? Aí ele disse: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Era um caçula, um curuminzinho, né? Mas a Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e naquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Pronto. Essa é a palavra de hoje. Como o nosso culto é o culto missionário, nós vamos falar hoje sobre a missão do rei Davi. Nós não vamos nem falar sobre a missão do rei Davi, porque a gente já sabe, ele foi rei. Foi escolhido por Deus. Nós vamos falar aqui sobre o pecado do rei Davi. Como assim, pastora? Deus escolheu esse homem como rei, mas como assim? Ele era pecador? Ele era pecador. Ele era pecador. E nós vamos falar sobre o pecado deste homem. Porque ele foi escolhido criança, mas conforme ele foi caminhando, conforme o andar dele, ele foi se prejudicando. A Bíblia diz que ele se casou não, ele foi ser rei depois de, acho que quando ele completou, alguns dizem, né, que ele tinha 13 anos, depois de uns 15 anos depois, ele assumiu o cargo dele de rei. E aí, quando ele assumiu, até então no processo que ele já era rei, quando ele era criança, que Deus mandou ungir ele como rei, mesmo assim, ele não entendia que ele podia assumir a função e o cargo dele, porque tinha um rei, o rei Saul. Ele não podia tomar o lugar do rei Saul. Ele poderia muito bem, olha lá, preste bem atenção uma coisa que eu vou dizer para vocês, porque em todo o processo que eu vou pregar, o tema principal é sobre orgulho. Sobre orgulho. Aí quando eu chamei, que eu falei para vocês e disse que eu vou pregar sobre orgulho, já é a segunda vez que eu vou falar sobre orgulho, porque o orgulho, ele está dentro de mim. E ele precisa sair. Aí você pode dizer, como assim? É assim mesmo, a gente não sabe. O orgulho, eu vou contar para vocês como é que ele é, como é que ele funciona. E aí a Bíblia diz que ele até então, esse menino aí, ele ainda não tinha o processo do orgulho. Ele disse, não, eu vou esperar chegar a hora de eu assumir. Porque se ele quisesse ali que ele já era um rei, ele poderia ter dito, ei, dá licença, eu vou assumir. Que agora eu sou o rei. Mas não. O rei Saul chamou ele
para ele ajudar ele ali em todos os aspectos, porque o rei Saul ficou doente, ele tinha que tocar para ajudar o rei Saul a melhorar a memória dele, através dos louvores que ele cantava, que ele tocava. Ele começou a trabalhar para o rei Saul. E quando ele foi lá, que ele matou aquele animal, para mim, que ele era um bicho, um animal, um demônio, ele matou aquele ser ali grandão, que era mais velho, maior que ele 2 vezes. Ele foi ali, jogou uma seta, jogou na cabeça daquele homem ali e matou ele. E aí ele começou a trabalhar, mas ele trabalhou, que ele poderia ter dito: ei, Saul, sai daí, que esse é o meu lugar. Mas não, ele continuou trabalhando, né, com disposição, com alegria. Mas a Bíblia diz que quando chegou um momento da vida dele, ele teve a oportunidade de matar o rei Saul também, né? Ele foi lá, pegou alguma coisa que estava na cabeça de Saul, tirou, levou, depois ele disse: ei, Saul, estou aqui, olha aqui que eu peguei de você. Aí, se ele quisesse matar, ele teria matado ele, mas ele não matou. Então, ele estava num processo, caminhando ainda, naquele momento, sem orgulho. Olha só, se a gente for analisar, desde o momento da chamada dele, até o momento que ele começa o orgulho, é diferente a vida dele. A Bíblia diz que aí, a partir do momento ele foi, trabalhou, e chegou o momento que Saul morreu, e aí ele foi e assumiu. Ele assumiu ali como rei. A Bíblia diz que quando ele assumiu como rei, o que aconteceu? Aí ele começou a trabalhar. Ele teve vários pecados, mas eu só vou contar um para nós aqui. Um pecado dele, que se chama orgulho. O orgulhoso, ele entende. Antes de eu começar a contar, eu vou dizer para vocês. O orgulhoso, ele não sabe que ele é. Ele não sabe. Não reconhece. Porque é um sentimento interno que ele tem. E ele não reconhece. E se alguém chegar e disser: você é, a pessoa diz: eu não sou. Alguém quer ser orgulhoso? Alguém se acha orgulhoso aqui? Pois é, só eu. Agora, né? Porque eu reconheci onde estava o meu pecado. Mas ninguém quer. Ninguém acha que é. E o orgulho é um pecado. Aí depois a gente vai chegar lá. Aí a Bíblia diz que ele... Um dos pecados mais fortes que todo mundo hoje em dia lê, observa, prega, foi quando ele olhou, estava na casa dele, olhou para fora e viu uma mulher chamada Batseba. Batseba? É Batseba? É, Batseba. E aí ele olhou para aquela mulher, olha o orgulho dele. Eu tenho a minha mulher aqui, eu tenho a minha família aqui. Mas o orgulho, olha, ele está ali dentro, ele vem, aí ele olhou para Batseba e disse: ei, eu quero aquela mulher ali, ó. Eu tenho poder, eu sou o rei. Manda ela vir aqui comigo, porque eu tenho autoridade. Olha só. A Bíblia diz que ele pegou, ela veio, chamou ela e ela veio. Ela veio, porque ela achou que ele era o rei e ele tinha o poder e autoridade sobre todos. Olha, o pecado dele começou, né, ali. O orgulho, eu é que mando, eu que comando, eu é que vou chamar, eu é que faço o que eu quero e tem que me obedecer. Presta atenção, pastor não é para você obedecer, nem pastor nem pastora, é para você obedecer Deus. É o chamado dele, é a vida dele que é importante na sua vida. E aí a Bíblia diz que ele foi ali, mandou chamar ela, um dos primeiros pecados que ele cometeu, do orgulho, e ela veio e pronto. A partir daquele momento, começou o trabalho de Deus na vida dele. A mulher Batseba engravidou dele, e Deus entrou no processo, porque nesse momento foi o demônio
Orgulho, quem manda é o diabo. Ele joga para dentro a seta e tem que fazer o que ele quer, como ele quer. A gente não vê ele jogar. Porque se a gente enxergasse assim, ó, como assim o demônio está aqui? Sai de perto de mim. Você não manda quando tem um bicho que você não gosta, seja cachorro, seja lá o que for, você não manda sair de perto de você? Manda, porque ele te atrapalha, ele te perturba. Essa semana agora, semana passada, eu cheguei na minha casa, lá no meu condomínio, eu esperando o elevador descer, aí eu e ele aqui, meu esposo, aí aqui esperando o elevador, abriu um outro elevador que estava descendo. Quando o outro elevador desceu, o cachorro só deu um pulo na minha perna, pá, e mordeu minha perna. Foi assim muito rápido, que eu não esperava. Pois é assim que o demônio trabalha na vida da gente. Se a gente vê, ei, tira esse cachorro daqui, ele pode querer me morder. Mas eu não vi o cachorro. Mal o elevador abriu, ele só deu uma paulada por baixo, assim, ó. E já mordeu a minha perna. Entenderam? Então, a gente precisa, nesse sentido, trabalhar. E a Bíblia diz que ele, nesse momento que ele estava ali, fazendo aquela maldade, aí Deus observou a vida dele, porque ele prejudicou, né, essa mulher, engravidou, prejudicou o marido dela também. E depois, o que aconteceu? Deus disse, epa, Deus olhou isso, eu estou dizendo para Deus, tá? Eu estou achando que Deus fez. Senhor, me perdoa pelo orgulho, mas eu acho que foi. E aí a Bíblia diz que ele pegou e disse assim, olha, ei, esse homem aqui já está no orgulho dele, fazendo o que ele quer. Está errado. Não pode ser assim. A Bíblia diz que a partir desse momento que Deus falou para ele, ele começou. Aí começou o projeto e aí nós vamos trabalhar sobre isso. Tá bom? Vamos trabalhar sobre isso. Eu quero que você tenha um coração agora puro. Entregue para Deus o seu coração e converse com Ele. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou pregar hoje o que eu vivi. Agora, para mim vir para cá hoje, agora, à tarde, eu dei um cochilo, um descanso. Quando eu dei um descanso, Deus falou comigo. E Ele me mostrou todo o processo do meu problema. Ele me mostrou. Eu disse, olha, estou pregando certo. Tanto que agora, na hora do louvor aqui, eu fiquei ali só Deus falando comigo. Por quê? Porque justamente é tão bom quando a gente prega aquilo que Deus fala em primeiro lugar, quando a gente muda o processo. Entendeu? Quando a gente está no processo do orgulho, a gente é outro departamento. Mas nós vamos falar sobre isso agora, né? Nós vamos entrar nesse processo e vamos colocar diante de Deus. Amém? E aí a Bíblia diz que esse homem, o rei Davi, foi um dos primeiros momentos, foi quando ele cometeu o pecado. E aí a Bíblia diz que Deus disse assim, ei, peraí, esse homem aí agora, ele vai me pagar pelo que ele está fazendo. Que não está certo isso não. Pegou a mulher que não é dele. Primeira coisa que aconteceu, a mulher engravidou, teve filho, o que aconteceu? O filho morreu. Morreu o filho. Ele sofreu muito, Davi. Ele pagou o preço, ele foi orar. Porque ele queria que aquela criança sobrevivesse. Mas estava errado. Porque o orgulho dele foi mais forte. Ele queria, o que ele queria, não era o que Deus queria? Deus disse, epa, para com isso. Tu acabou de tomar a mulher do outro homem aí e está querendo agora achando que está certo isso? A Bíblia diz que esse orgulho é um pecado oculto. Diga comigo, orgulho é um pecado oculto. Ninguém vê. Ninguém vê em nós o orgulho. Nem que ele seja pecado. E aí? O que a gente faz? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Pode colocar aqui se tiver.
O orgulho é uma arrogância. Às vezes nós temos uma atitude arrogante por causa do orgulho. Só que assim, pelo fato de ser essa arrogância, atrapalha a nossa vida também. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Isso aqui que eu estou lendo é um dos pecados dele, né? Mas vamos deixar isso aí só para a gente ver o orgulho, porque o orgulho, Deus disse para ele, olha, Davi, você tem que fazer assim, assim, assado. Ele foi lá e disse, eu faço assim, assim, cozido. Do estilo que ele queria, como ele queria, né? E isso era um pecado para ele. Então, como eu falei, o orgulho, ele é uma arrogância. Só que quem é arrogante não reconhece que é. E nem gosta de ser chamado a atenção pela arrogância. Quem é orgulhoso, determina, pronto e acabou. E aí? Não pode. Não está certo isso. Quem é orgulhoso vive no deserto. Aí foi quando justamente Deus falou comigo. Você está no deserto, filha. Como assim, Senhor? Você está no deserto, Maria Cleide de Brito Alves. O meu deserto é a obra de Deus. O meu deserto é ganhar as vidas para Jesus. O meu deserto é isso aqui, ó. Esse é o meu deserto. Porque lá dentro de mim, ó, existe esse orgulho. Orgulho de chegar para Deus e dizer assim, como assim? O senhor me escolheu para estar ali, por que eu não ganho vidas? Tem alguma coisa errada. O que está errado, Senhor? Olha, a gente já começa a colocar, a gente pode até conversar com Deus e falar com Ele, mas não, a gente tem que reconhecer aonde, por que não está crescendo? Qual é o meu erro? Onde que está o meu erro? O que houve? E eu já sei, eu vou nem contar para vocês, senão eu vou me abandonar. Não posso. Eu tenho que contar para Deus, porque aí Ele me escuta, Ele me ouve, e Ele me trata. Mas já joguei. Lá, quando a gente foi agora lá para o sítio Peniel, e nós fizemos lá o ato profético, jogando o nosso pecado dentro do fogo. Naquele momento ali foi embora o meu pecado. Não sei, muita gente escreveu muita coisa do pecado, eu não. Eu peguei meu papel, escrevi bem grande assim, orgulho, vai embora para o inferno, Satanás. Eu não te quero mais na minha vida, não. Sabe? E quem é orgulhoso, as pessoas ela não reconhecem que a pessoa é, ela só acha que ela é chata. Fulano é chato. Olha que fala. Olha que não sei o que. Aí a gente, por que está me tratando mal? Por que está me rejeitando? Por que está me abandonando? Olha aí, isso aí todo foi um processo que eu chegava para Deus e dizia, Pai, por que o Senhor me rejeita? Quando eu era criança, papai e mamãe me rejeitaram, me abandonaram. Mamãe morreu, eu tinha 5 anos de idade, papai casou logo com outra mulher, e aí eu me sentia sozinha, e aí, olha só, olha o problema dentro de mim. E isso aí, esse transtorno, ele causa problema emocional. Ele causa um problema emocional, onde ele vai e acha, a ovelha me abandonou, não gosta de mim não. Fulano foi embora, não gosta de mim não. Começa a trabalhar nesse sentido. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Está errado. A gente tem que ter um sentimento mais saudável,
Foi. Deus abençoe, graça e paz. Beijo no coração. Pastora, a senhora está com raiva? Não. De jeito nenhum. Ovelha saiu. Já que quiser voltar, pode voltar. A porta está aberta, a casa é de Deus. Fique à vontade. Olha, tem que ser assim. O nosso coração é preciso ele ser assim. Não com raiva. Não quero mais não. Porque foi embora, a partir de agora, não entra mais não. Não, pode ir para outro canto. Não, está errado. Isso é orgulho. Você está entendendo, igreja? Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido, achando que as pessoas nos rejeitam, nos abandonam. A Bíblia diz que nesse sentido aqui, que ele começou a trabalhar em nós. E foi justamente nessa área que Deus veio trabalhar nas minhas emoções. Amém? O que me manter no deserto? Minhas atitudes e não a de Deus. Ora, como eu acabei de falar, porque ele quer viver em nós. E o que ele quer é não o que nós queremos. No orgulho vem a queda. A gente tem que viver o que Deus quer, não é o que nós queremos. Olha só, vou contar o meu pecado de novo. Para mim, a nossa base, a nossa igreja, era para ser uma das maiores do Ministério Internacional da Restauração. Olha o pecado. Tá? Porque estamos lá 30 anos. Fomos escolhidos, trabalhados para abrir uma base. Mas nunca ninguém chegou e disse: ei, fecha a tua igreja. Porque só tem esse tiquitinho de gente aí. Nosso apóstolo já veio aqui. E ele já saiu daqui elogiando. Isso aqui vai ser uma como é que ele chamou? Uma setorial. O que é uma setorial? É uma igreja para mais de 500 pessoas. Ele já profetizou isso aqui. Mas para quê? Para mim, não. É para nós. É para todos nós aqui essa profecia, essa palavra. Se cada um que está aqui ouvir a palavra e falar: eu vou obedecer a Deus, eu vou ganhar as vidas para Deus, eu vou ter as minhas células, eu vou dar crescimento para aquela igreja, amém. Porque daqui a no máximo uns 10 anos, preste bem atenção, no máximo, a gente não vai estar mais administrando nem coordenando, a gente pode estar vindo para a igreja, mas vai ter uma juventude aqui para estar coordenando e administrando. Porque há tempo para todo propósito. Chega um tempo que passa e a gente e continua a obra. Você está entendendo? Eu fico muito feliz com isso, porque Deus está me ensinando para não desistir, porque a obra é dele, não é minha, não é como eu quero, não é do jeito que eu faço, não é quando eu quero, não é a quantidade que eu quero, é como ele quer. E aí essa palavra é para todos nós aqui presentes. Digam amém. Amém. A gente só precisa obedecer a ele. O chamado dele. Eu lembro que antigamente, quando a gente foi fazer o curso de teologia, eu e o Roberto, a gente precisava ter no mínimo 35 células para fazer o curso de teologia. Escola de pastores. Uma escola de pastores que era para a gente fazer. A gente só podia fazer se nós tivéssemos as 35 células. Aí a gente chegou lá para o apóstolo, que não é o outro, chegou lá e disse: por favor, coloque a gente para fazer essa escola. Nós temos 34, mas a gente pode ter certeza que na outra semana a gente consegue os 35. Ele disse: não, tem que ser os 35. Entenderam? Então, igreja do avivamento, a gente precisa crescer para Jesus,
para Ele olha para nós, assim como Ele escolheu Davi, Ele te escolheu com um propósito para fazer a obra dEle. Agrade a Deus, agrade a Ele, porque a Bíblia diz que quando nós agradamos a Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Qual é o seu desejo? O que é que você quer? Mas agrade a Ele. Aí você vai receber a bênção. A bênção vai vir, mas você precisa agradar o coração dele. Amém? Então nós precisamos entender que no orgulho vem a queda. E aí aquela história que eu acabei de falar. Ninguém sabe que nós somos orgulhosos. Falam mal da gente, prejudicam a gente, põem a gente para fora e não sei o que mais lá. Mas tem que chegar a dizer, meu amor, o seu problema é esse. Vamos mudar? Olha aí, essa é a realidade. Como assim? É porque esse é o seu problema. Deus está me mostrando aqui, olha. Vamos mudar? Vamos obedecer a Deus? Então, tudo isso que eu acabei de falar, por isso tudo precisa você se manter humilde. Humilde. Aí você tem que perguntar para si mesmo: qual é o deserto que eu estou vivendo hoje? Qual é o meu deserto? Ontem eu fiquei tão feliz aqui, né? Fiquei feliz ontem. As crianças brincando aí do lado, as crianças aqui dentro. Daqui a pouco chegou o Theo Roberto, 3 anos de idade. Ele veio para cá. Pela primeira vez, ele quis entrar na sala das crianças. Entrou lá, brincou, olhou todos os brinquedos e fez todo o processo de criança ali dentro. Depois ele saiu daí, foi ali para a lateral, onde estava tendo os jogos, né? Jogou, não sei como que ele entendia mexer naquele negócio lá, mas jogou tanto. Disse para você ver, né? Já começou o processo. Você está entendendo, né, da minha família? O processo está caminhando. Em nome de Jesus, vai chegar lá. Vai chegar um momento que vai dar uma alegria total. E a gente vai ficar satisfeito, amém? E aí a Bíblia diz que quanto tempo vou passar neste deserto? Você tem que perguntar para você mesmo. Quanto tempo eu vou passar no deserto que eu estou vivendo? Pergunte para Deus agora. Pergunte. Acorda, igreja, pergunte. Quanto tempo eu vou passar no deserto que eu estou vivendo? Mais uma vez, bem alto. É isso aí. Qual é o seu deserto? Ah, eu estou desempregada. Ah, eu não ganho dinheiro. Qual é o teu deserto? Ah, eu estou doente. Qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto? Entenderam? Então a gente tem um deserto. Às vezes esse deserto ele vem lá do ventre materno até chegar a uma certa idade. E a Bíblia diz que um dos maiores modelos para nós aqui, para a gente entender, que tiveram esse problema do orgulho, foi Adão e Eva. Adão e Eva, eles queriam ser Deus. Como assim? Eles queriam ser Deus. E Deus disse, olha, vocês não podem fazer isso e aqui, vocês não podem. Eles foram lá, ouviram o diabo que vinha todo dia falar com a Eva, ó. E falava com Eva. Aí chegou o momento que eles foram e pecaram. Vocês precisam... O diabo chegava para eles e dizer, vocês precisam ser que nem Deus. Olha aí, ó. Como assim? Se vocês não têm autoridade para fazer o que ele disse que não era para fazer. Aí chegou um momento que, então, vamos fazer lá. Aí a Eva foi lá e chamou o marido e entraram no pecado.
Então, o que aconteceu? Aquele para nós é um modelo daquilo que eu estou pregando aqui, que é sobre o orgulho. Nós precisamos entender isso. Desde lá do Jardim do Éden até hoje que estamos vivendo isso. Então, nós precisamos entender. O povo que saiu do Egito viveu 40 anos no deserto. Por que ele viveu 40 anos no deserto? Porque ele era orgulhoso. Deus dava um comando e eles queriam outro. Eles faziam outro. O negócio foi tão forte quando o povo libertou aquele povo, tirou do Egito, que eles, no final, Deus disse: ei, então pronto, vamos acabar com esse povo aí. 40 anos, eles são tudo orgulhosos, não vão me obedecer não. Só 2 desses aí que me obedeceram. Esses 2 aí vão entrar na terra prometida, a terra que eu prometi para eles. Então, você quer entrar na terra que Deus prometeu para você? Diga amém. Amém. Então, obedeça a Ele. Não seja o povo do Egito. Seja um povo escolhido por Deus. Um povo chamado por Deus. Eles ficaram 40 anos no deserto. Então, vamos sair do deserto hoje. Hoje nós vamos sair do deserto. Não, só 2 que disseram que quer sair. O resto quer permanecer. Só 2 que disseram amém. Hoje nós vamos sair do deserto. Amém. Isso, grite a sua alma. Você tem que gritar a sua alma para poder o inimigo escutar e ouvir e dizer que você tem autoridade contra eles. A importância de a gente estar ali, na presença de Deus. Deserto é o lugar de tratamento de Deus para com os orgulhosos. E aquilo que eu falei, eu estou no deserto, Ele está me tratando. Eu estou no deserto, Ele está me tratando. E eu vou chegar lá. Vai chegar um momento que eu vou chegar, vou sair por completo. E tudo vai dar certo. Amém? No deserto, porque o deserto é um pecado. Porque, como eu já falei, ele é oculto. Ele morre no deserto. A partir do momento que você está no deserto, aquele pecado oculto, que é o orgulho. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu nunca pensei na minha vida que eu tinha orgulho. Nunca. Não tenho não. Falava comigo, brigava comigo, vai para cima. Vai 2 vezes mais. Quem faz isso é orgulhoso. Brigou. Não está certo não. Mas eu vou ficar aqui na minha, vou ficar calada. Isso daí já não é mais orgulho. Porque se falar o casal que brigar, o outro diz, mas eu já disse que tu é assim, assado. Pois é, né? Pronto. O orgulho está caindo por terra. Agora se disser assim, mas eu já te disse que tu é assim assado, pois tu é cozido, lascado, eu vou te comer e assim vai para cima. É orgulho. O orgulho, ele leva a pessoa a fazer além daquilo, porque está dentro dela aquela doença emocional de uma defesa. Eu é que me defendo, eu é que me cuido. Cadê Jesus para te cuidar? Cadê Jesus para te defender? Você está entendendo, igreja? Então, nós precisamos, nesse sentido, começar a trabalhar e esperar que Deus está fazendo uma grande obra. Nós estamos no deserto, mas nesse deserto Ele vai trazer a cura. O orgulhoso, ele não nos faz perfeito, de jeito nenhum. O que te faz perfeito é outra coisa. O orgulhoso, ele pega você para você fazer sempre a mesma coisa. O orgulhoso é autossuficiente. Ele tem problema de depressão.
ele tem problema de rejeição, ele tem problema de orgulho, ele tem problema de doenças emocionais, ele tem problema de guerra, ele quer divórcio. O orgulhoso, ele tem todos esses sintomas aí. Você está entendendo? Então, nós temos que olhar para a nossa alma, olhar para dentro de nós. Olha, uma das coisas que eu acho interessante nesse processo aí, que Deus, Ele quer que a gente seja tratado e curado, mas a gente não reconhece que tem um problema. Nós precisamos reconhecer. Então, as pessoas que elas nos maltratam, que elas tratam a gente mal, a pessoa que não é orgulhosa, ela perdoa. Ela vai lá mas me fez mal. Pois é, mas está perdoado. Vai e não peques mais. Não é fácil, não. Não é fácil, mas é o que Deus nos ensina. É o que Deus nos ensina. Então, nós precisamos sempre perdoar. Sempre perdoar. A rejeição gera uma ferida e não queremos que seja tocado, e ela gera um orgulho. Aquilo que eu falei, toda pessoa que tem problema de rejeição, desde a infância, ela é orgulhosa. Ela trata mal marido, esposa, filho, tudo ela trata mal. Por quê? Porque ela está dentro dela aquele sentimento da rejeição e do abandono. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que amar, independente de, pois é, filho, eu te amo. Mamãe te ama, papai está aqui. Não, meu filho, não deu certo, mas a gente está junto aqui. É impressionante, a gente tem que ter esse amor de Deus. Amém, igreja? Então, nós precisamos, a rejeição gera uma ferida e não queremos que seja tocado, e ela gera também o orgulho. Nós devemos criar estratégia para se defender. A segurança exagerada e orgulhosa, isso aí eu não posso adquirir, eu não posso ter. Amém? Então, nós precisamos deixar para lá a prepotência, a vaidade, o orgulho, a falta de perdão, a insatisfação e outras coisas mais. Nós precisamos lutar para nós sermos pessoas sensíveis, amáveis, carinhosas, amorosas, do jeito que Deus é. Do jeito que Deus é. Hoje Deus está trabalhando com você. Você tem que pensar, fulano me fez uma maldade. Perdoe essa pessoa para você não ficar doente. Daqui a pouco teus ossos estão caindo. Aí você não sabe por quê. Você sabia que quem tem problema na mente, aqui ó, na cabeça, doença na mente mental, aquela doença mental, ela joga para os ossos. Aí você não sabe. Eu estou com dor no osso, eu estou com dor na coluna, eu estou com dor assim. Por causa do problema emocional, da doença emocional na mente. E um dos problemas que mais eu quero contar para vocês, que é o meu momento de doença emocional, justamente foi a forma como eu me sentia abandonada, rejeitada pelo meu pai e pela minha mãe. Eu sempre conto que a primeira vez que eu fui ao encontro, a gente estava fazendo o curso de teologia e mandaram a gente para o encontro pela primeira vez, para a gente observar, ver como o pastor lá ia pregar para os adolescentes, as crianças, a gente tinha que só olhar. E a gente eu fui para ajudar a fazer comida, e o Roberto também foi junto, foi a equipe lá, todinha que estava fazendo o curso de teologia. E nós fomos, quando chegou lá, no final, o pastor disse, ei, mande todo mundo que está na cozinha vir para cá, para ouvir o restante da palavra. E aí eu vim, cheguei lá, me sentei, fiquei escutando.
Quando ele terminou, o negócio assim abriu dentro de mim. Eu gritei. Ai! Eu gritei forte. Aí todo mundo correu para ver o que eu tinha. Aí eu disse assim, na hora eu já era crente, tinha aceitado Jesus mesmo, estava fazendo teologia, né? Dentro de mim estava aquilo jogando dentro da minha mente, dizendo assim, que Deus é esse que tu tem? Ele te abandonou, ele não gosta de ti não, ele tirou tua mãe, ele tirou teu pai, tu tá sozinha. Olha, gente, você não tem ideia como veio. Aí na hora que a pastora veio para cima de mim, eu digo, que Deus não existe não. Eu gritava para ela bem assim. Eu sempre fui verdadeira nesse sentido. Por quê? Por causa do orgulho. Como assim? Deus existe, ele está aqui. Ela dizia, não está não, porque se ele existisse, ele não tinha largado a minha mãe, não tinha levado a minha mãe, ele matou a minha mãe. Dizia bem assim. Foi difícil para mim. Para mim e para todo mundo que estava ali cuidando de mim. Porque eu me sentia rejeitada, abandonada. Presta atenção. E hoje o diabo ainda trabalha isso contra mim. Quando eu vejo, às vezes, uma ovelha que eu gosto tanto, vai embora e me abandona. Deus. Você está me entendendo? Joga para cima de mim. Eu digo, não vou chorar não. Agora não. Agora já é outro departamento. Entenderam? É outro departamento agora. Deus, o Senhor é que está dentro de mim. Não vou sentir mais nada. Antes eu sofria. Tanto que eu fiquei doente emocionalmente. Vocês têm ideia? Eu estou me curando hoje. Estou fazendo um tratamento para receber a cura do passado, das coisas que aconteceram. Você está entendendo? Então eu quero que você agora, preste atenção. Eu quero que você agora reflita em tudo aquilo que foi ministrado, que foi falado. Porque às vezes a gente ouve a palavra e quando a gente sai e vai embora, diz, o que foi que ela pregou mesmo? Nem sei. O que foi que ela disse mesmo? Não falou comigo, não entendi. Né, Carlos? Tem que escrever, né, Carlos? E aí, a gente precisa refletir. E eu quero que você agora, preste atenção. Feche seus olhos agora. Pode fechar, do jeito que você está aí. Do jeito que você está. E aí você vai pensar. Desde que você nasceu. Analise sua vida. Desde que você nasceu. Até hoje. Até hoje. O que foi que aconteceu com você? O que houve com você? Se você agora pensar e analisar lá no ventre da sua mãe, quando você estava ali dentro, o que aconteceu? Se você lembrar, deixa Deus te tratar. E aí, a partir do momento que você continuou na caminhada, o inimigo foi jogando as setas contra você, para que você se sentisse só, sem força, sem poder, sem ânimo, sem vontade de viver, sem alegria. Ai, pense agora na sua vida. Eu quero que você seja verdadeiro com você mesmo. E fale agora dentro da sua alma e diga, oh meu Pai, eu não quero mais ter esse sentimento. Tira de mim. Eu quero ser amada. Hoje meu pai e minha mãe me amam. Eu quero te pedir que o Senhor me ajude a vencer, assim como o Senhor fez com os seus filhos. O Senhor perdoou o rei Davi, aquele homem que foi chamado pelo Senhor ali. Meu Deus, eu fui chamada por Ti aqui na terra. Me ajuda nesse momento, Pai, a vencer essas lutas que eu estou passando. Oh, meu
Pai. Tira de mim esse sentimento tão doloroso que está em mim. Arranca de mim, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Deus é soberano e poderoso. Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está nos levando e nos trazendo. Que o Espírito Santo, ele nos revele todas as vezes que a gente fizer o sentimento orgulhoso. Que ele mostre para nós. Que ele diga: filho, filha, você está fazendo errado. Está errado. Seja humilde como eu sou. Oh, Espírito Santo de Deus, toma de conta da tua igreja. Essa igreja do avivamento. A igreja que o Senhor colocou aqui com um propósito. Oh, Senhor, muito obrigado. Porque reconhecemos que Tu estás aqui conosco. Eu não quero estar aqui para fazer o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu não quero sofrer. Eu quero ter alegria dentro de mim. Amor, disposição. Eu não quero ter inveja. Eu não quero. Tira isso de mim, Senhor. Tira isso da Tua igreja. Quando eu falo isso de mim, eu estou me referindo à igreja. Estou me referindo a que todos que estão presentes, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha nesse momento tratar, cuidar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa alma, a nossa vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga amém.